Olá! No Essência de hoje quero falar com você sobre um desenvolvimento chamado unilateral, quando apenas um lado desenvolve. Na vida, todos nós precisamos de desenvolvimento, precisamos de crescimento, precisamos de melhorias, mas é muito importante nós averiguarmos se realmente o nosso desenvolvimento ele está de uma maneira acertada, está de uma maneira bilateral, dos lados necessários que precisam ser desenvolvidos. Por exemplo, pessoas que começam a conquistar, que começam a prosperar, mas elas não tomam cuidado com o seu caráter, elas não tomam cuidado com a sua fé, elas não tomam o cuidado necessário com o seu temor a Deus. O que pode acontecer com essas pessoas? O mesmo aconteceu com o rei Uzias, que ele, enquanto estava em luta, em batalha, o objetivo de prosperar o reino, na prosperidade do reino, ele tinha um comportamento bem adequado. Mas então a Bíblia diz assim que ele começa a prosperar, ele começa a crescer, ele começa a se fortalecer, se fortificar. Antes de eu começar a falar de Uzias, eu fico perguntando também, né? Você já percebeu como que as pessoas mais frágeis, as pessoas mais fracas, elas são mais fáceis de lidar do que as pessoas quando elas se fortalecem? Observa você, quando você encontrou aquele amigo que estava fragilizado, estava passando por uma situação difícil, como que era fácil o acesso a ele, né? Não era fácil os diálogos, a conversa, até mesmo o conselho, a direção. E depois que essa pessoa se fortalece, fica muito difícil, né? E eu fico pensando assim, quando a gente estudava, eu e você, nos dias comuns de aula, a gente chegava mais cedo dentro da sala de aula, ou qualquer horário ali, né, permitido, e ninguém vinha conversar com ninguém, na verdade, os mesmos amigos, as mesmas situações, mas no dia de prova, que tinha avaliação dos professores, a gente chegava na classe de aula, né, todo mundo ansioso, e aí essa ansiedade gerava, né, esse diálogo, essa conversa, essa quebra de barreira, né, ninguém fala, esse é meu amigo ou não é? Todo mundo conversava com todo mundo, e aí estudou, o que estudou? Aí eu fico pensando, como que as dificuldades, elas quebram alguns paradigmas, as dificuldades elas quebram alguns preconceitos de algumas pessoas. E eu fico olhando nisso, como que as pessoas, quando elas estão passando por situações difíceis, elas são mais acessíveis, né? Elas são mais assim, mais fáceis de lidar. E com isso elas têm um comportamento mais favorável. Aí eu fico pensando assim, se eu e você analisarmos a nossa vida, quando nós estávamos lá no começo, quando nós estávamos lá na nossa luta, batalha por alguma coisa, será que é o mesmo comportamento depois que nós conseguimos, depois que nós conquistamos? Por exemplo, agora você está numa luta, numa batalha. Então você tem um comportamento acessível a Deus, não é verdade? Acessível aos irmãos. Mas e aí, quando você conseguir o que você procura, qual será o seu comportamento? Você já parou para pensar nisso? Né? A Bíblia diz assim, em 2 Crônicas 26:16, mas havendo-se fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper. Aí ele começa a transgredir. Então eu falo sobre desenvolvimento unilateral. Eu falo sobre pessoas que elas desenvolvem, né, fé para alcançar a bênção, mas não desenvolvem fé para ser fiel. Desenvolvem caráter para conquistar, mas não desenvolve caráter para ter temor. Então isso aí é algo assim que é muito preocupante, esse desenvolvimento unilateral, onde nós não prestamos atenção se estamos preparados para aquilo que nós estamos buscando e se nós não vamos nos boicotar a nós mesmos. Então analisemos, tanto eu quanto você, se nós somos as mesmas pessoas acessíveis, simples, as mesmas pessoas desembaraçadas, fortes, as mesmas pessoas conquistadoras, né, arrojadas de antes, ou se tornamos mais, vamos dizer assim, elitizados, se nos tornamos mais arrogantes, egoístas. Não tenha um desenvolvimento unilateral. Se você cresce, a medida desse crescimento tem que ser sua vida espiritual e emocional. Se você prospera, a mesma medida na sua vida emocional e na sua vida espiritual. Para quê? Para que os dois se encontram juntos e sejam harmoniosos, não é verdade? Para que os dois possam trazer para você
Não só você ter bênção, mas ser bênção, não é? Ser mais acessível, ser uma pessoa que valorize as coisas pequenas, as coisas simples, as coisas do começo, que valorize as coisas que realmente são valorosas. Desenvolva-se de todos os lados que for necessário. Não tenha como Uzias um desenvolvimento unilateral. Cresceu, quando se fortificou, traiu a si mesmo. Não faça isso. Que Deus te abençoe e que eu e você possamos, juntos, nos desenvolvermos à medida que Deus vá te abençoando ou me abençoando, nós possamos também sermos uma bênção. Até o próximo Essência.